Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana, eu sou fundadora do Espaço Passarinho. Vim aqui dividir com vocês algumas inquietudes sobre as quais eu venho pensando durante todo esse meu processo de formação como terapeuta. Hoje eu vim falar sobre mecanismos de fuga, dividindo com vocês um pouco da minha experiência pessoal. Eu tenho questionado muito esses meus mecanismos internos e observado também o quão poderosos e eficazes eles são, me fazendo esquecer, deixar de lado mesmo muitas vezes coisas que são importantes, escolhas minhas que eu quero implementar e que se perdem nessa fuga. Para mim, o celular tem sido a maior fonte de dispersão. E por que funciona tão bem? Isso é que eu comecei a pensar. Por que a gente se entrega com tanta avidez a essas... Eu, pelo menos, né? Por que eu me entrego com tanta avidez a esse tipo de mecanismo de fuga? E, pra mim, é a recompensa. Tem uma recompensa aí nessa relação. Essa coisa externa, cada um tem o seu, pra mim, hoje é o celular. Essa coisa encontra alguma brecha na gente e entra por aí, se instala no nosso sistema e começa a operar. Todas as vezes que diante de alguma situação desafiadora, algum medo, alguma dor, alguma mudança, alguma perda, alguma coisa que nos desafie, não precisa ser nada muito grave, mas algum desafio que a gente encara, toda vez que a gente se vê diante de uma situação dessa, a gente recorre a esse mecanismo, ele nos premia. Então isso vira um lugar de fuga, um lugar de refúgio, onde a gente se esconde para evitar encarar esse desafio. E aí se forma um ciclo de ilusão. A gente se ilude acreditando que essa coisa nos serve, nos ajuda, nos protege, nos alivia. E essa coisa nos ilude, porque não permite que a gente entre em contato com o que nos desafia. Encare de verdade essa situação e de alguma maneira resolva. Então, quando ela nos oferece essa coisa externa, né? Por exemplo, para mim o celular, quando ela oferece esse alívio momentâneo, essa fuga gera um registro positivo. E a gente sempre volta a esse lugar quando a gente está diante de alguma situação desafiadora. E aí a gente nunca vence o desafio, qualquer que seja ele. Uma dor, uma perda, uma mudança, enfim. A gente nunca vence esse desafio e a gente cria um segundo problema. Esse mecanismo vicioso com alto poder de causar danos na nossa vida. Ah, mas o celular não vai causar nenhum dano na minha vida. Vai. Ele está adiando, essa fuga faz com que eu não realize meus planos. Isso causa um dano em mim. Existem vários graus de dano, né? Bom, e a gente tem esse segundo problema. E aí, como a gente sai? Como a gente interrompe esse ciclo? Como a gente elimina esse mecanismo interno? Bom, pensando sobre isso, a primeira coisa que me veio foi: deixe de ter contato com a coisa externa, né, que dispara esse mecanismo. Ok, então eu me desintoxico dessa coisa, né, eu deixo de... Coloca aqui o seu mecanismo de fuga preferido. E pronto, mas não é pronto, porque só isso não se sustenta no tempo. Sem que a gente encare de verdade a causa que dispara o uso desse mecanismo, a gente vai achar alguma outra maneira de fugir, algum outro mecanismo para substituir esse. Então, é preciso iluminar, endereçar, cuidar, reconhecer essa causa primordial. E com o trabalho, talvez, né, com o trabalho interno e com as bênçãos do universo, alguma cura consiga acontecer. E aí sim, esse mecanismo deixa de funcionar, porque ele perde, o prêmio que ele oferece não faz mais sentido, porque a razão da fuga desapareceu. Agora, essa é a questão mais complicada, me parece. Fazer esse trabalho interno com sinceridade, com disponibilidade, é difícil, porque esse trabalho interno é chato, é demorado,
é longo, tem altos e baixos, vai e volta. A gente fala que consegui, de repente tá lá, caiu na mesma lição que a gente achou que tinha aprendido, estamos lá repetindo de novo. Porque é assim, o trabalho interno, o trabalho de autoconhecimento, de crescimento, de evolução, ele primeiro nunca acaba. E não é uma coisa que você soluciona, pronto, tá resolvido, me iluminei. Não, não é assim que acontece. Existem camadas, né? Toda dor, todo trauma, todo medo que vive em nós tem camadas. E muitas vezes o primeiro desafio é enxergar e admitir que a gente sente isso. Porque às vezes a gente tá tão cego que a gente nega, desconhece. Às vezes não é nem negar, às vezes a gente desconhece completamente o que habita em nós. Então essas camadas todas precisam ser atravessadas. E às vezes a gente tem a sensação de que a gente está rodando no mesmo lugar. Que a espiral não está subindo, que a gente está repetindo o erro no mesmo nível, sem nem ter ascendido um degrau às vezes. E parece que a espiral nunca tem fim. Pode ser que a gente não consiga alcançar uma cura total de alguma coisa nessa vida. Talvez a gente só consiga chegar até um ponto nessa evolução, nesse autoconhecimento. E além desse ponto, talvez a gente não consiga avançar ainda. Porque aí é que está a beleza da vida. Amanhã sempre vem. E com esse amanhã vem sempre uma nova oportunidade de retomar um trabalho que a gente interrompeu. Há 10 dias, há 10 semanas, há 10 anos, há 10 vidas. A gente sempre pode retomar um trabalho. A gente sempre pode começar de novo. Maravilhoso isso, né? E porque o processo da vida é ininterrupto e ele nos permite pausas, porque essas pausas são muito necessárias também, para que a gente possa respirar, para que a gente possa descansar do trabalho, para que a gente possa integrar tudo que a gente aprendeu, observar tudo isso que a gente conseguiu alcançar, né? Usufruir disso também, porque não é só trabalho, tem prazer também. E tem muito prazer em reconhecer os resultados daquilo que a gente se dedicou. Então, também tem tempo de descansar e tá tudo bem. Agora, se é tempo de trabalhar, vamos trabalhar. Dedicada, consciente, diligente, sincera e honestamente. Se é tempo de descansar, vamos descansar, sem culpa, sem cobrança. Mas é muito importante que a gente não se engane também, que a gente consiga observar o nosso comportamento e perceber quando a gente está dando uma pausa e quando a gente está fugindo, quando a gente está se boicotando. Porque também está tudo bem se boicotar, está tudo bem fugir. A questão é ter consciência ali. Porque se a gente sabe que está se boicotando, tem um aprendizado aí. A gente pode dar uma volta nessa situação. Nomear essas pausas e os boicotes, então, quando é preguiça, quando é enrolação, quando é negação, procrastinação, esquecimento, enfim. Dar aos bois os seus nomes corretos é muito importante, porque a gente também assim escapole da armadilha da culpa. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, ainda que a gente esteja se boicotando, não tem culpa aí, porque você é dono, porque a gente é dono do nosso comportamento. Eu não sou vítima de mim, da vida, não, eu sou dona daquilo, eu estou fazendo porque eu quero, então não tem culpa, tem consciência, tem responsabilidade, é completamente diferente. Agora eu vou pedir licença para vocês, que eu vou ler um trechinho dessa reflexão que eu fiz por escrito, que eu penso escrevendo, que ficou bem legal. Para nos conhecer de verdade, não basta com aumentar nossa luz interior. É preciso mergulhar
nas nossas águas mais escuras, com cuidado, com gentileza e amor, mas com muita atenção e honestidade. Porque estando desperta aí, nessa escuridão, que a nossa consciência pode conhecer melhor nossos mecanismos de resistência, de sabotagem, de limitação. E é só com esse conhecimento que seremos capazes de ir desmontando e desarmando todos esses instrumentos desnecessários de defesa e proteção. Desnecessários porque se o que estamos buscando viver é verdadeiramente uma vida em amor, essa é a primeira lição. O amor não precisa de proteção, porque ele é a força mais potente do universo. Um beijo para vocês.